O rapaz que estava dirigindo o carro preto, ele avançou o sinal vermelho, testemunhas falaram que ele avançou o sinal vermelho. Eu desci para coletar o lixo e na hora que eu levantei, ele chegou por trás do caminhão e bateu e acabou acertando as minhas duas pernas, que bateram também juntos com o caminhão. Ele falou que o caminhão freou bruscamente, mas não freou porque o motorista tinha parado antes e tinha ligado o pisca-alerta. Por isso ele tentou dar ré no carro rapidamente para fugir. Meus colegas, para ajudar, impediram ele de sair rápido. Depois saíram os pessoal do restaurante, também ajudaram. Pagou R$2.000 de fiança e agora está solto. E eu que estou com as canelas quebradas, vou ter que passar por mais cirurgia. Fiz uma cirurgia básica, mas vou ter que passar por mais vou ter que ficar mais 8 ou 10 dias no hospital, porque eu estou machucado, não sei quanto tempo eu vou ficar assim. E ele por isso. Pois é, você viu aí o depoimento dele, revoltado até pelo motorista ter pagado aí uma fiança e está solto e ele está no hospital. É isso que acontece, né? Qual é o procedimento? O que diz a lei, doutor, sobre casos, por exemplo, situações como essa? Nesse caso, em primeiro lugar, nós precisamos pontuar o seguinte: tanto em um como em outra situação, o motorista traz uma história de que ele não foi o culpado porque o farol do outro veículo estava no olho dele ou que teve uma freada brusca. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar o seguinte: se aquela pessoa que não é motorista, porque o motorista é o habilitado, se ele estivesse seguindo a lei e não estivesse dirigindo, nenhuma das duas situações teria ocorrido, para começar por aí. Em segundo lugar, uma infração de trânsito. Em terceiro lugar, nesse caso específico, nós tivemos lesões corporais. Por isso, e outras situações que só com a investigação nós saberemos, ele foi conduzido até a delegacia. O delegado achou por bem fixar essa fiança em R$2.000 e agora ele está solto, mas o processo continua. Agora, a resposta da polícia foi exatamente que o motorista que atropelou foi liberado após pagamento de fiança de R$2.000 e a dona do carro não será responsabilizada. Como é que fica essa questão? Uma pessoa que está dirigindo o carro sem carteira de habilitação, mas alguém tem esse carro. Sim. O dono desse carro, ele não é responsabilizado também? O Código de Trânsito, ele prevê uma infração específica que é, por exemplo, eu tenho um veículo e empresto esse veículo para quem não é habilitado. Esta minha decisão, esta minha atitude é uma infração. Agora, se a pessoa pegou a chave do meu veículo sem eu saber, sem eu ter nenhuma responsabilidade, não tem como, nesse caso, eu ser responsabilizado. A princípio, foi o que aconteceu nesse caso. Pois é, a polícia não explicou exatamente, por exemplo, se a dona do carro era mãe do jovem de 18 anos, se ele pegou a chave sem ela saber, isso não foi dito. Mas o fato é que ele tem 18 anos e estava, inclusive, com 2 menores de idade no carro, andando ali por Vila Velha, na Avenida Champanhar, na Praia da Costa, acabou atingindo um gari que estava no momento de trabalho. A empresa, por exemplo, no caso aí, a empresa de coleta de lixo, a Guarda Municipal, a Prefeitura, também é responsabilizada, também tem que dar algum apoio? Como é que funciona isso? Não, nesse caso você vai ter, em primeiro lugar, a infração de trânsito que ocorreu. É uma infração, mas veja, quem estava conduzindo o veículo, ele não vai ser responsabilizado. Por quê? Porque ele não tem CNH, então ele não vai ter ponto, ele não vai ter processo nenhum. Quem paga a multa de trânsito não é o motorista, é o proprietário do veículo. Na esfera penal, então, a mãe dele, que é a proprietária do veículo, não vai responder, mas ela vai responder administrativamente e vai pagar aí o valor da multa. Já os danos, por exemplo, causados ao veículo da prefeitura, já parte para a esfera civil, e aí vai estar em relação ao próprio condutor, que já é maior de idade. Ele vai poder ser responsabilizado, inclusive, pelos danos materiais, estéticos, que o trabalhador sofreu também. Então, ele vai ser ressarcido, esse trabalhador? Sim, com certeza. Ele vai ter certamente um processo, alguns processos, e ele vai ter um direito aí à indenização. Pois é, e olha, gente, dirigir sem habilitação é uma infração gravíssima. A multa é de R$ 880,41 e o veículo é retido até a apresentação de um condutor habilitado. Segundo o Detran, nesse ano foram registradas 2.633 infrações de pessoas dirigindo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou uma autorização para conduzir ciclomotor. A infração é a segunda no ranking de multas autuadas pelo Detran aqui no Espírito Santo.
Nesse mesmo período do ano passado, a infração correspondeu aí a 2.675 autuações. Ou seja, esse ano teve uma leve queda, mas ainda assim a média é de mais de 500 autuações por mês referentes a esta irregularidade. É muita gente dirigindo sem ter carteira, né, doutor? Sim. Temos muitas pessoas dirigindo sem ter carteira, mas nós precisamos pensar uma coisa muito importante nesse caso. A pessoa ela não vai ser autodidata. É preciso que alguém ensine o básico para essa pessoa para que ela esteja dirigindo. Então, ela foi autuada, ela foi flagrada naquele momento. Mas quem foi que teve a decisão de colocar aquela pessoa, menor, por exemplo, no veículo e ensinar o básico para ele? Então, nós temos que ter a consciência de que ele não pode dirigir enquanto não tem carteira, mas também precisamos conscientizar, muitas vezes, os pais que levam os seus filhos aí a aprender a dirigir antes da hora. Pois é, aí... Quando a gente vê situações assim, fica sempre aquela sensação de impunidade, né? A gente vê que as leis, como você fala, as leis brasileiras não funcionam. Na verdade, são leis boas. O problema é que sempre tem um jeitinho de escapar, né? O problema, nesse caso, por exemplo, especificamente, é que você tem essa sensação de impunidade pela pena. A pena, às vezes, ela não é cumprida, ela é muito pequena, o ressarcimento financeiro, ele é pífio, demora muito tempo, porque o processo demora. Então, às vezes, a culpa não é nem da administração nem do judiciário, mas sim efetivamente do Congresso, que é o responsável por fazer esse tipo de lei. Ó, Alessandra Dias aqui. Ju, boa tarde. Eu acho que as pessoas estão muito inconsequentes no trânsito. Sempre vejo pessoas falando no celular e dirigindo. Isso é errado, realmente, e tem multa. Sim, com certeza. Nós temos aí, hoje, muitos problemas ligados ao uso do aparelho celular. Antigamente a pessoa ela dirigia falando ao telefone celular. Hoje você vê pouco disso. O que você vê muitas vezes é a pessoa digitando enquanto ela está dirigindo, o que é pior ainda. E basta você parar um minuto no trânsito para observar. As pessoas sempre estão digitando mais do que falando. O Robson Antônio está falando aqui. E as novas leis que não cabem fiança? Não entendo nada, tá? Uma bagunça. Vamos explicar como é que funciona? Porque teve uma mudança aí na legislação, mas tem fiança ainda. Sim. A última mudança que gerou aí uma grande confusão na mente das pessoas foi especificamente quanto ao ato de beber, dirigir e matar alguém ou causar uma lesão corporal. Nesse caso, muitas pessoas entenderam que não tem mais fiança, não é verdade. A fiança, nesse caso, ela não vai ser feita pelo delegado, mas ela vai poder ser feita pelo juiz. Como rotineiramente era feita, era o delegado que arbitrava aí o valor da fiança, agora não, é um juiz que vai fazer isso. Mas a fiança continua existindo. Então, explicada aí, se mantém. Elô Simonelli, muito triste, o rapaz vai ter que ficar sem trabalhar, precisa de mais rigor. Nossas leis estão ultrapassadas. A Viviane Regina, ela pergunta para onde vai o dinheiro que a gente paga em multas. O senhor sabe dizer para a gente? O dinheiro das multas, ele tem que ser destinado à educação de trânsito, à sinalização e à fiscalização. Essa é a destinação primordial do valor das multas. Agora, é necessário, claro, que não apenas em âmbito estadual, mas também federal e municipal, seja feita uma fiscalização pelos órgãos de governo, para saber, olha, entrou X em caixa, onde está esse investimento? Como que isso tem feito bem para a sociedade? Realmente há essa necessidade. É isso que a gente tem que saber, mas, bem, a regra é essa, né? Sim. Doutor Paulo, obrigada pela sua presença aqui, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado.